Ó, o Vitor Spindler mandou uma pergunta boa aqui. E as mortes do Leon estão viscerais? Estão... É que assim, estão. eu não morri tanto assim, mas... Eu morri. Todas as vezes que eu Alguns morria... trechos eu tomava. Nossa senhora! Às vezes eu queria só pra ver também. Era sabe? brutal as mortes. Fatality, tudo Fatality no Mortal Porque no Dead Kombat. Space, essa é Tudo uma Fatality. característica. E o Callisto Protocol nem se fala. Callisto Protocol tem um foco nas animações de morte. É a única coisa né? boa dele. É uma das melhores coisas do jogo, exatamente. É uma das melhores coisas dele, definitivamente. Do Callisto Protocol, as animações de morte. Mas no Dead Space também é legal. É muito legal. E nesse jogo também. Também. E é legal que, baseado no inimigo, é uma animação diferente, né? Sim. Então, cada Sim. inimigo tem uma animação que, quando você morre pra ele, é visceral mesmo. Eu nem... eu nem sei, porque eu não vi todos os tipos Cara, de jeito que teve você pode um morrer. que eu assustei, de verdade. Eu falei, nossa, não faz isso com o Leon. Tá ligado? Tem umas horas que você morre, é que você não esperava que você ia morrer. Sim. Começa uma animação, eu morri. É. Sinistro, é. Tem Agora, gente que isso. louco, É engraçado, né? eu tava jogando lá e a Laura ficava... Quando eu tava jogando de dia, eu jogo também sem headset. Aí eu aumento bastante o volume da TV, né? Que é pra... Aí né? a Laura fica brava. Cara, aí lá do quarto, ela só ouvia os grunhidos. E ela, nossa... Aí, tipo, tem um item que você pega lá, que, né, que a gente não pode falar, que quando você pega esse item, atira nesse item, ele faz... Você sabe do que eu tô falando, né? Que faz um barulhinho lá, né? Você sabe qual que é, né? Que faz o barulhinho. Quando você atira nesse item que faz o barulhinho da cordinha, ele faz... Não faz? Faz. Então, tipo... Aí a Laura, nossa, que horroroso isso. Pô, a gente também comentou sobre a duração. Na minha primeira run, eu zerei em 17 horas. Você falou que foi 26, né? 26. Porque eu tentei fazer tudo que dava, cara. Eu fui pra todos os lugares. O meu foi quase isso, 24 pra 25. É. Eu também, bem Uma parecido. duração jogar boa. mais. Primeira vez que Eu você quero jogar, jogar mais você ainda. jogar mais, né? É um jogo com uma duração bem boa pros tempos. Porque assim, o Resident Evil 2 e o 3 Remake, o povo reclama da duração do 3, realmente é curto, porque o original ainda é maior do que aquilo ali, mas os jogos antigos eram curtos, né? Sim, Dá pra era, você zerar. O Resident Evil 4 não era curto assim. Não, né? não era. Eu lembro na época quando eu E sabe o que é o terminei. curioso? Eu não consigo... Porque assim, esse jogo parece mais longo, né? Mas eu não consigo ver o que é mais longo, entende? Porque... Mais longo que o original, né? porque eu acho que foi tão bem feito que você não Eu percebe. acho que a parte mais longa é a parte de exploração, né? Que no outro não pode tem ser. tanto. Tem esse jogo... Falando aqui no só campo adicionar sem que o spoiler, Cross também zerou em 16 horas. 16 ele horas, falou. ele falou. 16, olha, ele deu uma rushada monstra, hein? Então, esse é o ponto. Se você quiser a primeira run, eu acho que o Cross até tá fazendo assim. Você pode ir só pra zerar. Ah, Aí, o Cross mandou, vamos ver o vídeo do Bota o Cross. vídeo ali. Ó, Ó, o homem. bota aí, o Cross tá até mais magro, garoto. Olha só, tá se esvaindo no vaso, vai lá. Coitado. E aí, galera! Galerinha aí do Flow Games, Dava, Fênixinho, Micali, toda a galera que tá chegando aí no chat, né, pra nossa live aí, né, conversando, batendo um papo sobre o Resident Evil 4 Remake, né? Ó, antes de começar a dar os meus centavos aí sobre esse remake, que eu já zerei 4 vezes. Eu quero, obviamente, galera, pedir desculpa, perdão pro Dave, pro Micali, pro Phoenix e principalmente para vocês também que estão assistindo, tá? Da segunda pra terça eu passei um pouco mal, tá bom? Não pude comparecer nem o Flow Sport Clube, nem também aí no Games, que eu amo tá aí, tá? Eu adoro sentar nessa mesa aí, eu me sinto em casa, adoro trocar ideia com esses marmanjos aí, com esse ruivinho, com o Micalvo e com o meu irmão, o Dave. Então, peço desculpa para todos vocês que eu não pude estar aí, tá bom? Vocês sabem o quanto eu amo falar de Resident Evil. Logo agora, olha só, né? O ironia disso. Logo em Resident Evil 4, eu não posso estar aí, mas na resenha com spoiler, eu estarei aí falando com vocês, tá bom? Então, peço humildemente 1000 perdões para todos vocês por não estarem aí, tá bom? Realmente fiquei muito mal essa semana, agora eu tô me medicando. Estamos melhorando aí já. Mas ó, para os meninos não ficarem esperando eu falar aí, deixa eu falar para vocês a respeito aí de Resident Evil 4, obviamente me segurando muito, porque a gente não pode falar muita coisa, tá, gente? Mas no geral, sim, vocês vão sentir algumas faltas de algumas coisas que sinceramente ficaram melhores. Então eu quero falar já, obviamente, do que é Resident Evil 4 Remake na minha percepção, de forma mais rápida, né? Eu realmente também nem soltei uma resenha no meu canal, porque eu vou soltar com spoilers, porque eu gosto mesmo de me aprofundar e aí ficar pisando em ovos. Eu sei como vocês três aí na mesa conseguem. Mas vamos lá. Rapaziada, a primeira coisa que eu tenho que falar é que sim, nós temos o melhor Resident Evil remake desde sempre,
tá? Eu poderia chegar aqui e falar que eu gosto mais do 2 porque ele tem mais elementos dos Resident Evil que eu gosto. Porém, tecnicamente, o escopo, o tamanho do jogo e tudo que eles conseguiram entregar, inclusive a mesma equipe do 2, né, conseguiram entregar, ó, eu só consigo bater palma. Eu nem acredito que eu estou falando bem de um Resident Evil nos últimos anos. Eu não consigo acreditar o tanto que eu gostei de Resident Evil 4 Remake e que já afirmo aqui, mas ele não é pouco. Ele não é muito. Ele é muito, muito melhor que o Resident Evil 4 original, tá? Ele dá uma surra. E sim, pra quem tá se perguntando, poxa, tivemos cortes? Tivemos cortes. Não vou falar o quê, mas todos, sem exceção, todos os cortes, diferente do 3 Remake, que é um lixo, foram muito benéficos. Foram muito bem pensados para que tornasse a atmosfera desse jogo mais medonha, e é isso. Esse ponto esse jogo me pegou. E aí é uma parada muito mais técnica, né? É uma parada muito mais geracional. Por quê? No Resident Evil 4, a gente sabe que ele é um jogo muito mais de ação. Ele tem elementos de terror, mas ele, a maioria do tempo, é um jogo de ação. E eu acho que entra a parada da geração, porque naquela época eles não conseguiam passar a atmosfera de terror junto de ação, e talvez tenha sido até a intenção deles, tá? Aqui, nessa RE Engine, tudo é muito escuro, tudo é muito denso, as cenas gore, e mesmo que você esteja numa cena de ação, aquela sensação de terror, ela continua aqui, sabe? Então, eu gosto muito de como essa engine, ela consegue transformar tudo em terror, só de estar ali, sabe? É tudo muito realista, é tudo muito fotorrealista. Então, nesse quesito de terror, Resident Evil 4 Remake dá um baile, e pra mim, todo mundo já sabe aí que eu prefiro os jogos sem essas porcarias de ação. Sim, Resident Evil 4 tem muita parte de ação, só que aí é que está aquela sensação da ação, está ofuscando o terror do jogo, ela não existe. Por quê? Porque o jogo ele é muito bem construído na atmosfera de terror. Você sabe que tem uma parte de ação ali, só que aquela parte de ação logo é quebrada quando começa a acontecer algumas coisas com determinado tipo de inimigo, enfim. Ponto muito positivo, tá bom? Outra coisa muito legal. Eu gosto muito do impacto que alguns personagens, né, que já são clássicos do original, ganham nesse jogo. Então eles ficam muito mais impactantes na lore em si até mesmo. Pra quem gosta de lore aí, ó. Pra quem gosta de lore, os personagens estão muito, mas muito mais interessantes. Muito mais fortes na trama, sabe? Você se importa muito mais com eles e eles são muito mais carismáticos do que no geral. Tá? Então, enfim, todo mundo que tá se perguntando se a Ashley vai ser chata, eu achei a Ashley maneira pra caraca. Muito maneira, tá? Assim como todos os outros personagens também. E tem muita coisa legal, né? Porque, por exemplo, no original, Resident Evil 4 original, é uma gameplay travadíssima. Pela geração, né, rapaziada? A gente tá falando de um jogo aqui no remake, com essa RE Engine, e com todas as mecânicas que esse jogo te oferece, e tem muitas. Esse jogo é uma delícia. Como eu falei pra vocês, eu zerei a primeira vez no normal, deu 16 horas. Depois bom, eu não posso falar. Mas eu terminei no mais difícil que tem, deu 10 horas. Aí eu terminei só utilizando um item, depois só utilizando outro item, depois batendo metas. Enfim, muita coisa que eu não posso falar aqui, obviamente, mas segue muito a linha dos outros. Já vazou, inclusive, lista de troféus. Vocês já devem saber quais são os troféus. Mas, enfim, já zerei 4 vezes e eu quero zerar mais. Então, esse jogo, pra mim, está se tornando, desde Resident Evil 2 Remake, o melhor até agora. E eu tô falando de Resident Evil, tá? Pra mim, muito melhor que o original. Um dos melhores Resident Evil já lançado. Sim, o fã, que é aquele cara tipo eu do Resident Evil 3 Remake, vai encontrar uma coisinha ou outra que não vai gostar. Uma coisinha, só pra não ficar acariciando, só pra dizer que eu critiquei, eu acho que as texturas desse jogo, a resolução no geral, ela deixa a desejar e muito ao Resident Evil 2 Remake. Eu não sei se é porque, como eu já tinha falado pra vocês, o escopo do jogo é muito maior, né? A gente tem ambientes mais amplos, mais abertos, né? E ali o Resident Evil 2 a gente se mantém mais no sistema de corredor. Porém, galera, eu acho que tem muita coisa melhor no 2 Remake. Eu tô falando em qualidade de texturas, sabe? Em qualidade de iluminação. Eu acho que até porque é um pouco mais tranquilo de se fazer, né? Como a gente tem um mundo aberto, mundinho aberto, aqui ficou um pouco mais difícil. Então a resolução, para mim, por meu gosto, deixou um pouquinho a desejar. Mas vale acrescentar que eu joguei também no modo desempenho. Pode ser que no modo resolução
Eu não entendo porque alguém jogaria 30 FPS e tem 60, mas enfim, é de cada um. Ficou melhor no 2, tá bom? Então assim, vou parar por aqui, tem muita coisa legal, logo vai sair minha resenha aí também, e os meninos também estão fazendo uma resenha ótima aí. Tamo junto, gente. Espero que vocês tenham curtido, a galera aí da mesa. E vocês que estão assistindo, eu acho que vocês vão amar. Pra mim, de longe, o melhor remake e um dos melhores Resident Evil aí. O 4, tá bom? O 4 remake. Melhor que o original e tal. Então, para mim, eu já coloco o remake como melhor do que o original. É completamente o substituto do original. Eu não era e não sou tão fã do original. Na verdade, eu fiquei cagando muito tempo pro Resident Evil 4 original. Mas esse aqui se tornou um dos meus favoritos. Boa. Olha, dizem pessoas maldosas, vão dizer que o Kroos teve tudo isso aí pra não falar do Corinthians e Ituano hoje no Várzea, tá certo? Mas, não, brincadeira, cara, dá pra ver que ele tá até mais magro mesmo, tá ligado? Não tá legal, e eu sei muito bem que... Mas tá aí um review do Kroos, né? Ele falou que não soltou no canal dele, mas soltou aqui pra gente, dele. Muito bom, gostou pra caramba também. E o que acontece, cara, o Kroos... Ele Resident Evil talvez seja a franquia que ele mais gosta de todas, né? Ele tem um Nemesis 1 pra 1 em casa, sacou? É um busto gigantesco. Ele tem muita coisa. Ele ama Resident Evil, né? E ele tava muito decepcionado com a Capcom nos últimos anos, com um monte de coisa. E assim, ele é muito crítico da Capcom, muito. Então pra ele falar que gostou desse jeito, é pra vocês verem que o jogo realmente é uma... Né? Cara, eu ficava falando com o Kroos, a gente tava jogando, né? Eu ficava falando pra ele, cara... Tá muito foda isso aqui, cara. Eu tô gostando de tudo, cara. Tá muito difícil foda, achar defeito. Difícil achar defeito, cara. Isso é raro. Cara, é tão bom, né, cara? É tão difícil hoje em dia ter um jogo que a gente pode simplesmente vir aqui elogiar ele à vontade, porque o jogo é foda. Isso é muito raro, cara. A Capcom fez muito bem, tá? Em ter mandado... Porque às vezes as empresas mandam jogos antes, mas não liberam para as pessoas falarem antes. Pra você fazer isso que a Capcom fez, de dar data de embargo antes do jogo sair, a Sony faz isso também, a Sony faz isso também, é porque eles têm confiança naquilo ali. Porque se sai hoje, todo mundo fala, o jogo tá todo cagado, semana que vem, vagabundo vai segurar a onda, não vai? Agora, só vai rapar o jogo absurdamente, porque o jogo é muito bom. Então, a gente já falou várias vezes, né? A Sony faz isso, mas não fez com o Forspoken. É que não é da... É que a Sony que faz eu nem recebi da Sony esse jogo, é da Square, né? Mas a Sony... Aí, isso é um detalhe. A Sony faz isso via de regra. Todo jogo ela manda antes e o embargo é antes. Se uma hora ela for lançar um jogo e não manda antes, ou falar que o embargo é só no dia do lançamento, você sabe que é uma coisa errada. Tem chabu aí. Igual o Forspoken teve isso, que foi... Eles mandaram um dia antes pra galera o jogo. Não, esse é um indicativo muito forte. Se o embargo cai muito perto do lançamento... Por que eles estão com algum medo, com alguma insegurança, né? Exato. É um indicativo, é algum sinal.